A essa altura, aqueles que assistem a esta série sobre a economia brasileira já entenderam que não se trata de uma série para que se aprenda um pouco sobre vários assuntos, mas que é uma série para que se aprenda muito sobre determinado assunto, qual seja o assunto economia brasileira. Economia no geral, mais especificamente economia brasileira, história econômica moderna da economia brasileira também, certo? Por que eu estou mencionando isso? Eu estou mencionando isso porque as minhas hipóteses dizem respeito à investigação da indústria, de como a indústria surgiu, da superioridade econômica dentro do modo de produção capitalista da indústria, referente às atividades do campo. E eu acredito ter sido suficientemente didático para que alguém que esteja iniciando os seus estudos em economia tenha compreendido. No entanto, se caso queiram aprofundar-se, existem obras de outros autores que podem ser consultados. Por exemplo, o Frederic List, com o seu livro Sistema Nacional de Economia Política, o Alexander Hamilton, com o seu relatório sobre as manufaturas, a Mariana Mazzucato, com seu livro chamado O Estado Empreendedor, e o sul-coreano chamado Ha Jun-chang, com seu livro Chutando a Escada, certo? São algumas indicações de leitura, caso alguém queira confirmar as impressões que eu tenho passado aqui durante o trabalho, certo? Eu estou fazendo essa breve introdução para dizer para vocês que nas minhas hipóteses, as minhas hipóteses consistem na investigação da história da indústria brasileira, certo? Então, para poder justificar o esforço que eu empreendi nessa investigação, eu precisava primeiro explicar para vocês por que a indústria é tão importante no desenvolvimento de uma nação, certo? Então, principalmente, já que a investigação dessa história, por mais que nós vamos passar pelos planos de combate à inflação que vieram antes do Plano Real, mas já que a investigação da história da indústria vai desaguar no Plano Real e na crítica que eu quero fazer ao Plano Real no sentido destrutivo que ele teve contra a nossa indústria, eu precisava fazer todo esse preâmbulo, toda essa explicação sobre o que é indústria, sobre a importância da indústria para uma nação, ok? Se caso haja dúvidas, coloquem nos comentários e eu posso inclusive gravar um vídeo explicando sobre isso, certo? Com um pouco mais de calma a questão da indústria, a questão do porquê é mais interessante para um país produzir mercadorias com maior quantidade de tecnologia agregada, né? Produzir mercadorias que são, ao fim e ao cabo, aquelas que facilitam a vida dos seres humanos, certo? Então, os computadores são são tecnologia de ponta avançada, certo? A internet, ela integra essa tecnologia de ponta, os celulares, a maneira como nós os utilizamos e tal. Então, são ferramentas que vieram para facilitar a nossa vida. Eu não estou dizendo com isso que são de todo positivos, certo? Claro que há pontos absolutamente negativos na utilização desses aparelhos, mas uma vez que essas mercadorias entram em circulação, é muito difícil tirar essas mercadorias de circulação e sai na frente quem sabe produzir essas mercadorias. Porque quem não sabe, quem não tem tecnologia, quem não forma força de trabalho intelectual capaz de projetar, de pensar e de inovar nesse sentido, fica para trás e fica tendo que comprar tudo de fora. E isso gera problemas seríssimos no balanço de pagamentos, por exemplo. Ok? Então eu quero voltar para o trabalho em si e quero começar a falar da situação brasileira, certo? Continuando
no trabalho e indo para a situação brasileira. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ok, tudo certo. Vamos começar a entender como é que o Brasil se encaixou nessa história toda de indústria, de campo, certo? Tópico 2.3: a situação brasileira. O Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822 e, a partir desta data, ainda conservou várias características da colônia que um dia fora. A economia nacional continuou, então, a viver de ciclos do setor primário exportador. Por exemplo, ciclo da cana, ciclo do algodão, do café, da borracha, da mineração e etc., que, ao fim e ao cabo, foram atividades complementares da Revolução Industrial ocorrida na Europa Ocidental, como nós já explicamos anteriormente. Ao se especializar na produção de alimentos e de matérias-primas, a América do Sul, com força de trabalho ainda escrava em larga escala, foi capaz de fornecer estes produtos em grande quantidade e a preços baratos aos centros metropolitanos, ou seja, era possível para a indústria da Europa Ocidental produzir os seus industrializados e consumir essas mercadorias a preços muito baratos. Situação que seria diferente da situação em que se empregam trabalhadores assalariados, né? Situação de escravidão. Esse fato que, somado à enorme transferência de valor via ouro do Brasil à Inglaterra, nós já falamos sobre isso também, esse fato impulsionou a superação da manufatura pela indústria moderna, também já mencionamos isso, no hemisfério norte. De acordo com Wilson Cano, os traços de industrialização no Brasil durante o século XIX são escassos. Aqui vigorou, segundo Rui Mauro Marini, após a abolição da escravatura e o início da adoção do trabalho assalariado, o regime de superexploração da força de trabalho assalariada e livre. Ok? Trata-se da acumulação de capital pela via da mais-valia absoluta, como nós já exemplificamos em vídeos anteriores. Já a industrialização no Brasil, que ocorreu ao final do século XIX, precisou de condições internas prévias, bem como de condições externas favoráveis. Lembrem-se da nossa premissa da nossa hipótese de que o primeiro surto industrial brasileiro ele começa a partir de impulsos externos, certo? Quais foram essas situações? Um forte desenvolvimento de relações capitalistas no setor-chave dessa economia, o setor agrário, primário, exportador, como é o caso do Brasil, certo? De Brasil, notadamente no setor cafeiro para o Brasil, mas também é o caso da Argentina, do Chile, do México e da Colômbia em pouco menor escala. As relações capitalistas, portanto, elas abriram espaço para mercados internos na economia que estimularam o surgimento de pequenas manufaturas, visando a satisfazer as demandas dos assalariados e contribuir em um sistema coerente com a economia exportadora e geradora de divisas, ouro ou a libra esterlina, que era a divisa aceita no mercado internacional. Mas eu preciso explicar para vocês por que as relações capitalistas abriram espaço para o mercado interno. Elas abriram espaço para o mercado interno porque a partir do momento em que aquele trabalhador rural que trabalha na plantação de café recebe um salário, ele vai atrás de consumir. E no momento em que ele vai atrás de consumir, surge a possibilidade de que alguém internamente possa produzir aquilo de que esse trabalhador está necessitando, certo? Então esse é um impulso à industrialização. Por que ele é um impulso externo também?
porque o setor cafeeiro é um setor de exportação. Então, a renda desses trabalhadores aumentaria na medida em que as exportações de café aumentassem, ou a quantidade de trabalhadores empregados no setor do café aumentaria na medida em que exportássemos mais café, ok? E segundo fator que impulsionou o desenvolvimento da nossa indústria ao final do século XIX foi a segunda revolução industrial, a partir da segunda metade do século XIX, especialmente na Inglaterra, caracterizada pela produção em série de máquinas de fazer máquinas. Essa segunda revolução industrial, ela vem com a máquina a vapor, certo? E ela é caracterizada pela produção em série de máquinas de fazer máquinas. Este setor da economia nós costumamos chamá-lo de departamento 1, ou seja, ou setor 1 da economia, certo? É aquele setor responsável por produzir as máquinas que ajudarão na produção das máquinas que serão vendidas a os investidores que empregarão pessoas e utilizarão estas máquinas que foram compradas na produção e confecção de mercadorias para o consumo, ok? Chegará um momento, um pouco antes do momento em que nós analisaremos os planos anti-inflacionários, em que eu vou explicar para vocês o departamento 1, o departamento 2 e o departamento 3 da economia brasileira, tá certo? A constituição do mercado interno foi, portanto, impulsionada pela expansão das terras utilizadas para a produção agrícola de exportação. O café era o que estava dando dinheiro ao final do século XIX e a área de produção do café aumentou. Tal expansão empurrou camponeses que antes viviam da subsistência da própria terra para o assalariamento. Quer dizer, ocorreu aqui um processo que guarda alguma semelhança, embora a gente não possa dizer que foi a mesma coisa, mas guarda alguma semelhança com o processo de expulsão dos camponeses no Reino Unido. Ok? Então, na medida em que a área agricultável, ou na medida em que a área em que se plantava café aumentou, quer dizer, aumentou também a quantidade de trabalhadores que possuíam a sua terrinha e que foram expulsos violentamente da sua terra e foram obrigados a se deslocar para cidades que começavam já a produzir determinadas mercadorias para satisfazer as necessidades daqueles trabalhadores assalariados que trabalhavam nas plantações de café, certo? E que recebiam salário por causa disso e, portanto, tinham a possibilidade de consumir, certo? Enfim, alguns desses trabalhadores foram expulsos da terra e tiveram que ir para cidades, onde arrumaram emprego na indústria nascente, e outros se incorporaram à produção do café, certo? Essa condição os impeliu a satisfazer suas necessidades no mercado interno, ou seja, a necessidade dos camponeses e dos trabalhadores. O que é que eles consumiam, né? Tipo, alimentos, cigarros, roupas e móveis, certo? Aqui no caso, cigarros, roupas, móveis podem ser considerados produtos industrializados de ponta para a época, certo? Daí é que surgiu a necessidade de produtos industriais. É por isso que surge a necessidade de produtos industriais no final do século XIX. O impulso originado do aumento do número de assalariados no final do século XIX e no início do século XX estimulou a criação da indústria e a constituição de uma classe operária urbana, que foi o principal ponto de apoio da industrialização, certo? Na medida em que se constituiu uma classe operária urbana assalariada também, essa classe pôde, ao participar da produção, também consumir aqueles produtos que eram ofertados na cidade,
certo? Essa classe operária foi, de fato, o principal ponto de apoio da industrialização, porque os salários na indústria sempre tenderam a ser maiores do que os salários no campo, certo? Isso não necessariamente é verdade para todas as situações, em todos os momentos históricos, em todas as localidades do globo, mas é uma tendência, certo? A indústria brasileira, contudo, encontrou barreiras para o seu avanço posterior no mesmo setor que a princípio lhe favoreceu, ou seja, o setor externo, ou setor exportador, gerador de divisas, que oscilava diante das crises internacionais e continuava sendo a atividade econômica mais importante do país, certo? Não é novidade para ninguém que o capitalismo sempre oscila em meio a crises, mesmo que se possa fazer uma média e verificar que ele está sempre crescendo, certo? Está sempre se expandindo, o capital se expande ininterruptamente, mas a velocidade de expansão em alguns momentos reduz. E quando o capitalismo entra em crise, ele entra em crise a partir, primeiro, dos seus centros. Os seus centros são os países industrializados. Quando os países industrializados, que consomem as matérias-primas que nós fabricamos e vendemos para eles, começam a sentir mais fortemente o peso da crise, eles deixam de consumir as nossas matérias-primas, ou seja, eles deixam de comprar da gente, eles deixam, portanto, de entregar para a gente ouro ou libra esterlina, naquele momento a moeda oficial internacional, e isso prejudica a indústria que está nascendo, porque a indústria que nasce, ela também se fortaleceu a partir da importação de algumas máquinas e equipamentos que foram outrora utilizados nos centros industriais mais avançados, certo? Importação dessas máquinas que ajudaram, inclusive, a nossa indústria a entender mais ou menos qual era o caminho que deveria ser seguido para continuar trilhando o desenvolvimento. Mas a gente sempre precisou estar importando essas máquinas. Nesse sentido que nós somos um país dependente. Nós somos dependentes do funcionamento da indústria, dos produtos industrializados, da economia dos países centrais, e a nossa própria indústria nunca foi completamente autônoma. Ela sempre dependeu da tecnologia importada dos centros metropolitanos, certo? Não que em algum momento da história nós nunca tenhamos produzido algo genuinamente brasileiro e útil, certo? Mas no geral essa não é a regra. Portanto, a ocasional escassez de divisas, ouro ou libra esterlina, dificultava a importação de novos capitais e algumas matérias-primas. Os novos capitais aqui aos quais eu me refiro são justamente as máquinas e os equipamentos que nós utilizamos aqui. É claro que nem todas as máquinas e equipamentos eram importados, certo? Alguns foram produzidos aqui por naturais, certo? Por brasileiros, né? E algumas matérias-primas as quais nós não necessariamente produzíamos e necessitávamos também de importá-las, certo? Deixa eu dar uma olhada em quanto estamos de tempo. Sobre a situação brasileira é isso. O próximo vídeo nós iniciaremos caracterizando a situação de dependência econômica, ou seja, vamos explicar o que é ser um país dependente, porque até então me parece que está claro que nós somos subdesenvolvidos, porque as nossas forças produtivas ou a nossa indústria é subdesenvolvida em comparação aos centros desenvolvidos, mas ainda não deve ter ficado completamente claro o conceito de dependência econômica. Portanto, destrincharemos esse conceito no próximo vídeo. Deixem um gostei e compartilhem aí com a maior galera que vocês conseguirem encontrar na vida, beleza? Então, até mais e tchau.